Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, e o Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declara aberta a 6ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre, procurador do Estado, doutor Matheus Jana Neto, aqui presente, e também o representante da empresa, o advogado doutor Saulo Mourão. Presente, Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, já temos conhecimento que não teremos resoluções que foram entregues e devem constar na ata, e passo, então, para fazer a leitura da ata da 5ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores previamente a ata, que vai seguir a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, senhor advogado. Ata da 5ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384 de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 5ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente a sessão, senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente a sessão, senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. O presidente da sessão indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 4ª sessão ordinária e as resoluções referentes aos seguintes processos: da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, processo 2210-2018, auto de infração 2018-03537, processo 2213-2018, auto de infração 2018-03540. Em seguida, o presidente indagou se teriam sugestões de correção. Não havendo sugestões, as resoluções foram homologadas e a ata foi lida e aprovada. Em seguida, o presidente deu início ao julgamento dos processos. Ordem do dia. Processo de recurso número 1/175/2016, auto de infração 2015-17932, recorrente Vestas do Brasil, Energia Eólica Limitada e célula de julgamento de primeira instância. Recorrido ambos. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso e do reexame necessário interpostos, resolve, por maioria de votos, dar provimento a ambos os recursos, para reformar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, que formulou entendimento pela aplicação do artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, contrário ao disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária e em conformidade com manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo foi contrária, opinando pela aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670/96, conforme os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância. Presentes à sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o doutor Daniel Colares.
Processo de recurso número 1/1228/2013, auto de infração 2013-04785, recorrente Telerina, comércio de presentes e artigos, e célula de julgamento em primeira instância, recorrido ambos. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso e do reexame necessário interpostos, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento aos recursos, para decidir pelo retorno à primeira instância, para o novo julgamento, para que sejam analisados todos os argumentos apresentados na impugnação e na manifestação do laudo pericial, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com manifestação em sessão do douto representante da Procuradoria-Geral do Estado e parecer da Assessoria Processual Tributária. Presente a sessão para sustentação oral, a representante legal da parte, a doutora Kalinka Bravo. Processo de recurso número 5160/2017, auto de infração 2017-13269, recorrente célula de julgamento em primeira instância, recorrido Vila Galé, Brasil, Atividades Hoteleiras Limitada, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão proferida no julgamento singular de parcial procedência para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, que destacou em seu voto a necessidade de observar, por ocasião da intimação, os valores já recorridos, referentes ao auto de infração em tela pelo contribuinte. Decisão em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Último processo, processo 4518/2017, auto de infração 2017-09024, recorrente Lojas Renner, Sociedade Anônima. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: na forma regimental, o presidente da Câmara, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da portaria 145/2017, concedeu vista do processo ao conselheiro José William Falcão de Souza, ficando definido que o processo deverá ser colocado em pauta a ser posteriormente definida. É isso, senhor presidente. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, a ata encontra-se aprovada. Passaremos, então, senhores, para a ordem do dia da nossa sexta sessão virtual ordinária de 24 de fevereiro de 2021. Temos dois processos, da Petróleo Lubrificante do Nordeste S.A. e da relatoria do Dr. William Falcão de Souza. Vamos dar início aqui a nossa sessão, já anunciando o processo 3650/2013, auto de infração 2013-120, em que é recorrente Petróleo Lubrificante Nordeste S.A., célula de julgamento, recorrido ambos, Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de parcial procedência na primeira instância e a assessoria processual tributária também pela parcial procedência. Para acompanhar, para fazer a sustentação oral desse processo, temos o doutor Sávio Mourão, que fará a sustentação oral no momento oportuno. Eu observo, senhores, que os dois processos, eles, apesar da mesma empresa, ela tem algumas particularidades, então acredito que é importante, talvez, fazer o relato em separado. Doutor Sávio, doutor William, vocês concordam? Existem algumas particularidades, né? Então acredito que devem ser apreciadas em separado. Concorda, doutor William? Concordo, senhor presidente. Há umas peculiaridades, temos que analisar, assim, até questão de perícia, que esse processo teve na primeira instância pelo julgador, no outro só pela assessoria, coisas diferentes. Pois não. Bom, embora a matéria seja a mesma. Com a anuência dos senhores, então já passo a palavra ao doutor William Falcão, que é o relator, e posteriormente doutor Matheus, doutor Sávio e discussões. Com a palavra, doutor William Falcão. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, bom dia, Evaneide, bom dia, doutor Sávio, seja bem-vindo.
Vamos dar início ao relato. O processo foi anunciado agora pelo senhor presidente, para o julgamento, traz no relato da infração o seguinte: falta de recolhimento do imposto de responsabilidade do contribuinte substituto, que efetuou a retenção em operações com tintas, vernizes, produtos de amianto e outras mercadorias, que é o chamado do CAF, né? O que é escrito por o fiscal é este: após a análise da documentação fiscal do contribuinte acima epigrafado, constatou-se que no exercício de 2004, a empresa deixou de recolher ICMS submissão tributária, quando simulava vendas para consumidor final, conforme informação complementar. Este é o relato. O lançamento do principal, do ICMS, é de R$ 74.523,15 e da multa sugerida a penalidade do 123.1E da Lei 12.670/96, 2 vezes o valor do imposto, passou a ser R$ 149.046,30. O exercício fiscalizado é o exercício 2004. Nas informações complementares, é interessante nós mostrarmos o que foi dito na informação complementar. Ele diz que a empresa, o autuante, fabrica e comercializa solventes para tintas e vernizes em geral, bem como os derivados dos referidos produtos. Seus principais clientes são construtoras, autopeças e comércio de tintas. E diz que as obrigações tributárias dele, principal e acessória, relativas às operações, estão regidas pelo artigo 559, isso é importante, 559, e 560 do decreto 24, 569 e 97, onde está implícito que a empresa deverá recolher ICMS sob regime de substituição tributária quando das saídas das mercadorias. Esse artigo trata da substituição tributária para os produtos, vernizes, tintas, solventes. Continua. Podemos verificar também que, por se tratar de empresa enquadrada no dispositivo acima, ela deverá obedecer os dispostos no capítulo 1, normas gerais, seção 1, da responsabilidade no regime de substituição tributária. Está no inciso 5 do artigo 434, que diz: a substituição tributária, salvo disposição em contrário, não se aplica. Inciso 5, as operações que destinem mercadoria a consumidor final, não contribuinte do ICMS. Consumidor final, não contribuinte do ICMS. Ele grifou, fiscal, essa parte, colocou em letra maior, não contribuinte do ICMS. E aí diz que, em conformidade com esses dispositivos legais acima, entendemos que a substituição tributária não se aplicará quando o destinatário da mercadoria for consumidor final, sendo que este não poderá ter inscrição no CGF, Cadastro Geral da Fazenda, o que caracteriza como contribuinte ICMS. Se tiver o CGF, é contribuinte ICMS. A empresa deixava de reter e recolher, ou seja, analisando a documentação fiscal da empresa, bem como seus recolhimentos do ICMS substituto, constatamos que ela deixou de reter e recolher ICMS quando dava saída de mercadoria destinada a consumidor final contribuinte do ICMS. Consumidor final contribuinte do ICMS. Uma vez que tais destinatário eram pessoas jurídicas e possuíam inscrição estadual, conforme com as notas fiscais próprias da própria empresa. E conclui: a empresa deixava de reter e recolher ICMS por simular saídas para consumidores finais, sendo que os destinatários da mercadoria eram considerados contribuintes ICMS por possuir inscrição estadual. Essa é a visão da fiscalização. Continuando no debate, nós vamos falar sobre os artigos. Agora, no relato, não. Falaremos sobre os artigos. Vamos continuar. A defesa pede irregularidade no termo de conclusão, afirmando que o termo de conclusão não indica a legislação, a base de cálculos e as alíquotas,
Portanto, afronta o artigo 30, combinado com 53 do decreto 25.468/99. Lá no termo de conclusão, nós olhamos aqui o termo de conclusão, ele está defendendo que teria que ter essas informações. Pede a improcedência por inexistência de substituição tributária. Alega que a substituição tributária não se aplicaria dentre as operações realizadas diretamente com o consumidor final e com empresas industriais, conforme o artigo 434, o mesmo que o fiscal falou lá, agora está a parte dizendo aqui, o artigo 434, 3 e 5 do decreto 24.569/97. Nós, no debate, explicaremos mais sobre leremos esses artigos. Requer realização de perícia e apresenta quesitos para respostas. O processo foi distribuído para julgamento de primeira instância e a julgadora determinou que se verificasse, pediu a perícia, atendeu o pedido. No pedido que se verificasse se, dentre as operações, há alguma destinadas a consumo final, não falou em consumidor final, consumo final, e ou destinadas como matéria-prima ou insumo no processo de industrialização das mercadorias. O laudo pericial mostra nos autos as folhas 610 a 612. E o laudo pericial fez esse trabalho separando consumo, separando industrialização e fez outro relatório de notas fiscais que ele pediu, o contribuinte não identificou, e notas fiscais que eram para revenda. Certo? Tirando da base de cálculo total do fiscal esses primeiros itens, consumo e para industrialização, para as empresas industriais, restou uma base de cálculo de R$ 173.199,79 e ICMS de R$ 9.658,58. Ou seja, a redução foi lançada na inflação 74.523,15 e a perícia encontrou o ICMS de R$ 9.658,58. O contribuinte entra com a manifestação acerca do laudo pericial, elogia o laudo pericial, o esforço, um grande esforço para fazê-lo, mas discorda parcialmente do trabalho, apresenta uma planilha com indicação de CNPJ e tipo de atividades, uso, e alega que tratasse também de indústria, e, portanto, não cabível a retenção de CMS por substituição tributária, conforme o artigo 434.3 do decreto 24.569/97. Também diz que algumas empresas, como a empresa de manicure, dizendo que essas empresas são consumidores finais, né, e pede no quesito que averigua essa questão, e requer o retorno do processo para perícia e apresenta 3 quesitos. O processo retornou para a julgadora singular, e a julgadora singular decidiu pela parcial procedência com base no resultado apresentado no laudo pericial. Ou seja, que a base de cálculo era realmente 173 mil e aplicou a multa de 9.658,58. Aliás, o ICMS, e aplicou a penalidade, que está no auto de infração, 123.1E da Lei 12.670, 2 vezes o valor do imposto. Então, a multa aplicada pela julgadora foi de R$ 19.317,16. Antes de falar, ela afastou a nulidade sobre a questão do termo de conclusão, não constar os dispositivos infringidos, alegando que isso daí não houve nenhum prejuízo ao contribuinte, mesmo porque no termo de conclusão não tem espaço para colocar essas informações, né? Olhar o termo de conclusão oficial da Fazenda não tem, mas que todos esses dados, a base de cálculo foram fornecidos, estavam na planilha, as notas fiscais estavam na planilha, o dispositivo infringido está no auto de infração e a penalidade está no auto de infração, e afastou. No tocante à contestação no laudo pericial, ele se manifesta por não concordar com os argumentos, alegando que esses questionamentos já foram levantados no laudo que foi elaborado, que deu base para a decisão dela, da julgadora, base da decisão de primeira instância.
Contribuinte inconformado com a decisão singular ingressa com recurso voluntário. Só um adendo. Esse processo é um único volume, é uma coisa, assim, enorme o processo. Eu gosto sempre de, quando dizer alguma dúvida, olhar, mas aqui fica inviável, tá? Eu acho até aqui na internet, se for olhar, também está difícil. O doutor Sávio já está até rindo, acho que é porque ele viu o tamanho do processo. Vou pedir até providenciar para transformar em 3 volumes, não tem condição. Irregularidade do termo de conclusão de fiscalização, volta a pedir no recurso voluntário essa nulidade. A ausência de indicação, né, da legislação, da base de cálculo, das alíquotas. Pede a improcedência de uma infração por inexistência de substituição tributária, está na folha 693. Essas operações foram para consumidores finais daqueles produtos e operações para indústrias. Alega a necessidade de retorno dos autos para diligência e perícia. Alegando que tem alguns lá que são consumidores finais, sim, são pessoas com CGF, enquanto as empresas lá que constam na lista da perícia, como adquirindo esses produtos, a empresa de manicure e todos, que ela usa aquele produto para o consumo final também. E pede a necessidade de reenquadramento da penalidade para prevista no artigo 123.1d do regulamento CMS, 123.1d. O parecer da assessoria tributária está na página 708 a 709, estava na página 709 e é um único volume, de acordo com o julgamento singular. De acordo com o julgamento singular. O parecer... Um instante. Um instante. Um instante. Pronto. Foi de acordo com o julgamento singular. Tinha anotado aqui, mas não estava vendo aqui no sistema. Foi lá o processo. O parecer da assessoria tributária. Bastou a nulidade, a questão da perícia também, e, no mérito, manifestou-se pela decisão proferida no julgamento de primeira instância. Em síntese, senhor presidente, este é o relatório de situação. Obrigado, doutor William Falcão. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, doutor Sávio Mourão, seja muito bem-vindo, bom vê-lo, e bem, né? Que bom. Esse processo, esse lançamento, ele é muito interessante, porque ele acaba provocando uma análise do regime de substituição tributária. Na substituição tributária, nós temos 2 tipos básicos de substituição tributária. A substituição tributária por operações que ainda vão ocorrer e por operações que já ocorreram, que é a chamada substituição por entradas. Na substituição pelas operações que vão ocorrer, ela se dá naqueles casos em que o produto vai ser objeto que está sendo vendido, que está sendo comercializado, vai ser objeto de operações posteriores. Ou seja, irá ocorrer fatos geradores após a venda realizada pelo contribuinte substituto, porque esse produto será objeto de venda posterior. Na substituição tributária por entradas, e normalmente ocorre quando o produto é destinado a consumidor final, ou então, não sendo destinado a consumidor final, a operação ocorre em razão, a substituição ocorre em razão de ser o fornecedor, o vendedor, não ter organização administrativa, ou porque o Estado acha mais interessante que o imposto seja cobrado pelo adquirente. É o caso,
por exemplo, nessa situação, de produtos hortifrutícolas, em que o fornecedor é um produtor rural, que não tem condições, ou não tem uma organização muito adequada. Então, no momento em que ele vende o produto para o comerciante, quem faz a retenção do ICMS devido nessa operação é o comerciante que está adquirindo esse produto. Então, as duas substituições básicas são a substituição por fatos geradores que ainda vão ocorrer e por fatos geradores ocorridos. No caso de, por exemplo, operação interestadual para consumidor final, em que é atribuída também a responsabilidade ao fornecedor pela retenção do diferencial de alíquota, e agora, mais recentemente, o diferencial de alíquota naquelas operações que são realizadas pela internet, em que cabe ao remetente a retenção do denominado diferencial de alíquota quando ele vende a consumidor final. Aí nós temos também uma substituição, aliás, substituição esse tipo que a doutrina majoritária aceita, entende que essa é a única que seria possível, do artigo 128 do CTN, por fatos geradores que já ocorreram. Né? Pois bem, e no presente caso de que se trata? Aí se trata de uma situação interessante. A empresa autuada, ela me parece que é uma indústria, e ela revende seus produtos derivados de petróleo, faz mistura, não sei o quê, vende solvente e tal. É evidente que quando ela vende esse produto para comercialização posterior, a ela é atribuída a condição de contribuinte substituto pela nossa legislação. Então, necessariamente, ela tem que fazer a retenção referente ao ICMS que será devido nas operações posteriores. Quando ela vende a consumidor final, independentemente de ser contribuinte ou não, nesse caso, não há que se falar em substituição tributária. A tributação é normal. Se não tem operação subsequente à operação interna, a operação é normal, tributação normal. E, finalmente, haveria a possibilidade da empresa remetente, da autuada, ao vender o produto, efetuar também a retenção, naquelas situações em que o destinatário não tivesse organização administrativa e tivesse e fosse obrigado a recolher o diferencial de alíquota, mas isso em operação interestadual, que me parece que não é o caso aqui. Aqui se trata só de operação interna. Então, para a resolução do problema, da questão suscitada no presente lançamento, o básico fundamental é identificar se as operações realizadas pela empresa autuada foram destinadas a consumidor final, e aí é um detalhe interessante, que o agente fiscal, ao fazer a autuação, considerou como sujeito à substituição tributária todas aquelas operações em que o destinatário tivesse inscrição no CGF. Eu acho que houve um equívoco por parte do autuante, quando ele diz, não, todas, se for destinada a contribuinte, tem substituição tributária, conforme dispõe o artigo que trata da substituição tributária. Houve um equívoco evidente por parte dele. Bem, diante desse fato, a julgadora singular, muito atenta, disse, não, mas nós temos que identificar precisamente quais as operações que estão sujeitas à substituição tributária e aquelas que são destinadas a consumidor final, ou mesmo que serão, como no caso da remetente, ela fornece também para outras empresas que vão industrializar o produto. Então, nas vendas destinadas à industrialização, não há que se falar em substituição tributária, a tributação é normal, é evidente. Nas operações destinadas à comercialização, temos a substituição tributária. E nas vendas a consumidor final, não tem substituição tributária. Bem, foi isso que a perícia fez. Separou precisamente essas operações, indicando quais as operações sujeitas à substituição, ou seja, aquelas que eram destinadas à comercialização posterior, que reduziu substancialmente o valor, que era de 600 mil, sei lá,
e reduziu para R$100 e poucos mil o valor da autuação, da base de cálculo, e identificou aquelas que eram destinadas à industrialização e destinada ao consumo. Portanto, no presente caso, me parece que a única dúvida que remanesceu e que a empresa recorrente suscita é de que ainda naquelas operações que a perícia identificou destinada a consumidor final, aliás, naquelas operações destinadas à comercialização, ainda existiria empresas que haviam adquirido para consumo final. E, portanto, nessas operações, ou dessas operações identificadas como para comercialização posterior, deveriam ser excluídas aqueles que ainda remanesciam como para consumidor final. Bem, o argumento da recorrente, nesse sentido, se efetivamente comprovado que a parte daquelas operações indicadas pela perícia como destinada à comercialização não são destinadas à comercialização, a consumo, é evidente que devem ser excluídas. Mas, nos autos do processo, nós não conseguimos identificar precisamente essa situação. Razão pela qual, numa aproximação inicial, a Procuradoria entende que o caso é de parcial procedência, de conformidade com o laudo pericial. Evidentemente, vamos escutar com muita atenção o doutor Sávio, talvez ele apresente aí alguns elementos probatórios que possam modificar esse entendimento. Mas, inicialmente, a manifestação da Procuradoria inicial é nesse sentido de parcial procedência, adotando o laudo pericial contido nos autos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana, representante da PGE. Passa, então, a palavra ao doutor Sávio Mourão, representante da empresa, processo de discussão da Petróleo Lubrificantes. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui estreando, em uma sessão virtual na primeira Câmara, vendo o rosto, o semblante, o aspecto de todos bem felizes, animados, dispostos, apesar de juntos, como família humana, e cearense, estamos enfrentando um dos maiores desafios da história, algo que nós líamos nos livros, mas que jamais imaginávamos que no nosso tempo iríamos enfrentar, que é uma pandemia. A pandemia nos distanciou de alguns aspectos, mas nos uniu em vários outros. Por exemplo, eu estou no meu escritório, aqui na minha casa, e nunca havia recebido nenhum de vossas senhorias na minha casa e estou recebendo hoje, assim como acredito que estou visitando, alguns de vocês. Então, é um imenso prazer estarmos inaugurando, pelo menos para mim, essa nova fase, que me aproximou também dos meus familiares que moram no interior do estado, em Crateús, outros moram em outros estados. Então, nós semanalmente nos vemos, e nos aproximamos nesse quesito para ainda nos mantermos humanos, porque o ser humano é alguém sociável. Quanto ao processo, nós apreciamos muito a fala do professor, o doutor Matheus, e ao preparar esse processo, ao preparar esse caso, me veio à mente o professor Miguel Reale. Professor Miguel Reale, doutor, ele é jurista, filósofo, professor, político e escreveu diversas obras. Inspirou até seu filho, o Miguel Reale II. Ele disse em um dos seus livros que escreveu diversas coisas, formulou diversas teses e se orgulha de ter influenciado diversos pensamentos. Mas, mesmo assim, as pessoas só o reconhecem por sua teoria principal, que é a teoria tridimensional do direito. A teoria tridimensional do direito fala que o sistema jurídico só funcionaria se tivéssemos atrelado os 3 elementos: fato, valor e norma. Dentro do direito, da sistemática do direito, nós conseguimos observar os fatos, os valores que ensejaram a criação de determinada norma e a lei pura em si. Agora, como implementar a teoria tridimensional do direito em um âmbito administrativo? No estado do Ceará, que ele está atrelado à norma, atrelado à lei. O direito tributário criou algo que equilibra esse fator. Embora a administração pública esteja vinculada estritamente à lei, existe o princípio da prevalência da verdade material e equilibra os 2 aspectos, tanto a norma quanto a realidade, o fato.
E o presente caso, em que está incluída a Petrolusa, ela exemplifica de maneira excelente. A norma diz algo em relação à substituição tributária, o auto de infração escreve, esculpe a sua tese, mas a realidade mostra algo interessante, que as operações, os destinatários, eles encerrariam a cadeia do ICMS, tanto para consumo próprio, no processo de industrialização, quanto para o seu próprio consumo mesmo, o uso pessoal. Foi essa compreensão que a primeira Câmara, o julgador de primeira instância, melhor dizendo, tiveram, e a perícia também. É interessante que esse auto que nós estamos tratando é o de 2004, mas o de 2003, ele teve uma peculiaridade bem interessante, que foi que a perita, né, doutora Camacho, ela pediu as notas fiscais originais, todas do período de 2003 dessas operações. Aí eu estou olhando aqui discretamente, né, para essa pilha de processos que tem aqui na imagem, né, da Evaneide, e essa imagem, essa pilha, ela representa pelo menos alguns poucos meses das notas fiscais que nós trouxemos. Eram antigas, empoeiradas, estavam guardadas já há muito tempo. Pela célula de perícias fiscais, eu me tornei o inimigo número 1 da saúde pública, quando eu cheguei com aquelas caixas imensas para poder entregar para Juliana Camacho. Então, nessas notas fiscais, ficou comprovado que sim, a maioria esmagadora das operações foram destinadas a consumidor final ou à indústria para o seu próprio consumo e inclusão no processo de industrialização. A perícia, ela segregou esses aspectos e o resultado é o laudo pericial que foi apresentado nestes autos. Agora, ao nos debruçar sobre o laudo pericial, foi constatado o seguinte: diversas notas fiscais excluídas por suas características de consumidor final ou industrialização, ou consumo próprio para industrialização, elas foram retiradas. Mas uma parte ainda considerável de notas com as mesmas características, com o consumidor com as mesmas atividades, não foram excluídas. Aí o que nós fizemos? Nós trouxemos nos memoriais, né, que nós pedimos para a Evaneide enviar eletronicamente, né, para vossas senhorias, elas têm o CNPJ e o nome das empresas com as notas fiscais de mesma característica das que foram excluídas. É possível observar que algumas dessas empresas, elas são indústria gráfica, são pessoa física, manutenção de condomínio, né, oficina mecânica, manutenção de extintores, serviços de estrutura metálica, né, loja de manicure. Então, pelas características que elas podem ser observadas, colocando o CNPJ naquele canal da Receita em que é possível observar as características, nós observamos que essas empresas possuem as mesmas características das notas fiscais excluídas, razão pela qual, em relevância do princípio da verdade material, estas também deveriam ser excluídas, estas notas deveriam ser excluídas da base de cálculo, conformando-se também com o mesmo discurso que foi feito pela adulta Procuradoria do Estado do Ceará. Eliminando esse aspecto, eliminando as empresas cujas notas têm características similares, a parte também diz que o contribuinte suplica que, se for mantido a autuação em respeito ao princípio da eventualidade, né, esse é o momento que temos para poder nos manifestar, que a multa ela seja diminuída no patamar de 50%. Por quê? Porque todas as operações, inclusive o imposto, elas estão escrituradas. A própria operação realizada, que resultou no auto de infração, ela se utilizou dos livros contábeis, das notas fiscais, que foi feito perícia, então está tudo escriturado, o imposto está escriturado, que é o que foi pago. Razão pela qual seria demais e pesado demais fazer com que o contribuinte arque com uma multa de 2 vezes o valor da operação. Multa altíssima, sendo que, na verdade, as operações estão escrituradas, o imposto que a empresa entende o correto foi pago e o imposto também está escriturado. Razão pela qual nós suplicamos pela minorante da multa que está esculpida no regulamento do Estado do Ceará, ao artigo 878, a linha D, inciso 1, a linha D. Essas, por hora, são as razões do contribuinte.
Obrigado, doutor Sávio. Processo em discussão. Doutor Willam, só uma observação. Existem preliminares de nulidade a serem discutidas? Existe. Nulidade de julgamento de primeira instância por não ter analisado todos os argumentos de defesa, ignorou manifestação do laudo pericial. Eu queria, assim, só para destacar, porque eu não percebi aqui no seu relato esses pontos, ou essa preliminar. Senhor presidente, realmente eu só falei na irregularidade do termo de conclusão, de fiscalização, a nulidade por essa irregularidade, que a parte está alegando, que não tem a ausência da indicação da legislação base de cálculo. Mas também, porque eu anoto aqui, eu não estou conseguindo aqui, que é muito volumoso, certo? Mas eu confirmo rapidinho. Assim, o contribuinte se manifestou, apresentou a manifestação sobre o laudo pericial. Efetivamente, ele apresenta. Afastou a nulidade, né, por inadequação dessa penalidade, tá, no julgamento singular. A suspensão de exigibilidade do crédito tributário, artigo 151.3 do CTN, né? Suspendeu, isso aí não é nulidade, é suspensão, mas também pede a suspensão. E quanto à contestação ao laudo pericial, ela está dizendo que esgotou todas as possibilidades dos produtos destinados a consumo e à indústria, né? Também ela analisou o pedido do contribuinte de perícia. Ela não fala especificamente em nulidade, né? Mas está dizendo que esgotou a perícia, isso eu falei no relato, né? E o reenquadramento da penalidade também pede, né, para atraso de recolhimento, ela afasta dizendo que não pode aplicar essa penalidade, não é cabível, porque as operações estão estruturadas, mas o ICMS substituição tributária, não. Então, não caberia, porque ela se restringiu, não aquele ICMS normal destacado na nota, porque o que está cobrando é a substituição tributária, se não houve o destaque da substituição tributária, não se aplicaria o D. A sua pergunta foi quanto à segunda nulidade. Se há um pedido da parte, eu posso até ter registrado aqui, eu analisei previamente, uma nulidade de julgamento de primeira instância. Há esse pedido, doutor Sávio, só para confirmar, posso estar confundindo aqui com outro processo. No caso, esse processo, os dois, se não me engano, eles já foram alvo de nulidade no passado. Okay. Tanto no período de 2013, e a autuação está em 2013, né? Caso contrário, teria sido fulminado, né? Agora, o que acontece? Sobre a questão da irregularidade do termo e tudo mais, que nós sempre pedimos, a nossa equipe, né, nosso escritório advocatício, nós sempre reiteramos e deixamos em nossos recursos, que no fim de um dia, nós conseguimos reverter isso na justiça, né? Embora já saibamos que o posicionamento das câmaras é que não há nulidade, entendeu? Mas nós sempre reiteramos só com esse objetivo. Ok, porque, como foi falado, é muito volumoso, e eu acessei o processo em PDF. Então, pode ter sido ainda dos primeiros argumentos. Mas processo em discussão, senhores. Senhor presidente, eu gostaria, né, de analisar a questão quanto à nulidade, né, essa questão do termo, eu sou contrário à nulidade, pelo deferimento da nulidade, também por conta de o próprio termo que é criado, foi criado na Fazenda, que é usado, ele sequer tem espaço para colocar essas informações. Mas em nenhum momento essas informações deixam de ser fornecidas ao contribuinte. Elas são colocadas no auto de infração e nas informações complementares. Então, isso não há prejuízo, né? Se houve esse problema de não colocar no termo,
mas é um problema interno que deve ser resolvido, mas que essa questão não causa nenhum prejuízo para o contribuinte. Não vejo isso como nulidade. A manifestação do laudo pericial, mostrando que algumas notas, o próprio doutor Sábio acabou de falar aí, não foram levadas em consideração, né, no laudo pericial, a julgadora disse que analisou e verificou que tudo que foi pedido foi feito, já está exaustivamente analisado e que o laudo pericial está correto. Não atendeu o pedido, mas não deixou de falar, falou sobre isso. Então, se há um pedido formal de nulidade, que eu não vi assim exatamente, porque não analisou, analisou, sucintamente, mas disse isso. Também, se for votar pela nulidade, sou contrário à nulidade. Agora, toda a problemática que eu vejo nesse processo é na questão de mérito. Os produtos comercializados, essa empresa está comercializando os produtos, tintas, vernizes, produtos dessa forma, e derivados, né? Esses produtos estão disciplinados no artigo 559 do regulamento do ICMS. Eu vou ler rapidinho. Nas operações internas e interestaduais de importação com as mercadorias abaixo relacionadas, seguidas das respectivas classificações da nomenclatura comum do Mercosul, sistema harmonizado, fica atribuído ao estabelecimento industrial, que é o caso da empresa autuada, ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido nas saídas subsequentes, vírgula, ou na entrada para uso ou consumo do destinatário, ou na entrada para uso ou consumo do destinatário. Colocado dessa forma. Uso ou consumo do destinatário. Ela tem que fazer a substituição tributária. É isso que está dizendo. Os produtos são tintas, vernizes, as notas fiscais são muitas, eu averiguei. Tem até nota fiscal de 1 litro de verniz, né? É um consumo, realmente, a pessoa está usando para consumo, não para revender, para coisa dessa natureza. O artigo 559 traz no parágrafo 1º seguinte redação. O disposto neste artigo não se aplica às remessas de mercadorias para serem utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização. O disposto neste artigo não se aplica às remessas de mercadorias para serem utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização. Isso é o artigo 559, que trata especificamente dos produtos comercializados pela empresa autuada e que ela é substituta tributária. A base levantada pela parte é que é o 434 do regulamento do ICMS. A base é esta. E foi com esse fundamento que a julgadora pediu a perícia. Diz dessa forma, artigo 434. A substituição tributária, salvo disposição em contrário, adendo. Alô? Opa, falhou tudo. Eu li o artigo 435, que é o artigo específico para esses produtos, para essa empresa. O artigo específico. Eu estou lendo agora o 434, que é a regra geral da substituição tributária. A substituição tributária, salvo disposição em contrário, não se aplica. A substituição tributária não se aplica. Inciso 3. As operações que destinem mercadoria para ser empregada como matéria-prima ou insumo, no processo de industrialização, com exceção de, citas exceções, açúcar, madeira, álcool, combustível. 3. O 5, vamos lá. Também não se aplica às operações que destinem mercadoria a consumidor final. Não contribuinte do ICMS. Consumidor final, não contribuinte do ICMS. Não se aplica a substituição tributária. Consumidor final, não contribuinte do ICMS.
E é aí, senhor presidente, que está a questão. A lei específica, o artigo específico, aí ainda está a questão. O fiscal autuante lançou dizendo que ele estava vendendo para consumo, vamos dizer, ele não disse bem assim, mas estava vendendo para o consumo. Mas aquele contribuinte tinha CGF. Se ele tinha CGF, fica fora da regra do 4345. E o 559, quanto a consumo, ele diz assim, no final do artigo 559, né, que eu já falei, né, a responsabilidade pela redução e reconhecimento nas saídas subsequentes ou na entrada para uso ou consumo do destinatário. Fala destinatário aqui. Não fala contribuinte ou consumidor. Na entrada para uso ou consumo. Não fala do destinatário. Que aí tem que recolher. E excetua no parágrafo 1º se a remessa dessas mercadorias for para ser utilizadas pelo destinatário em processo de industrialização. Olha aqui. Aqui está específico, em processo de industrialização. Já no 434, diz que a substituição tributária não se aplica quando for utilizado como matéria-prima ou insumo no processo de industrialização. São essas as questões. Assim, até agora eu tenho a ideia, senhor presidente, que tem uma lei específica. Tem para picolé, tem para, né, a indústria, outras indústrias que tratam da substituição tributária. E o 434, quando ele foi trazer essa questão, diz desse jeito: a substituição tributária, salvo disposição em contrário, não se aplica. Ou seja, a substituição tributária não se aplica. Ele não disse só assim. Aí citou os casos. Salvo disposição em contrário. Aí a lei, para mim, a lei específica, que é o decreto, o artigo específico, que eu acabei de ler, o 559, ele trata de forma diferente. Aí, eu acho que a discussão principal está aí. Foi isso que eu disse na informação complementar claramente aqui. As obrigações tributárias principal e acessória relativas às operações da empresa estão regidas pelo artigo 559 e 560, onde está implícito que a empresa deverá recolher o ICMS sobre o regime de substituição tributária quando das saídas de mercadorias. Saídas de mercadorias. Ele não falou nem no parágrafo 1º, que tem aquela exceção. E falou também do artigo 434, substituição tributária, salvo disposição em contrário, não se aplica às operações que deixam mercadoria a consumidor final, não contribuinte do ICMS. Aí o que ele está dizendo? Se todos aqueles contribuintes, ele tem CGF, né? Tem CGF, são contribuintes do ICMS. Ele não está vendo pelo lado que o contribuinte que tem CGF comprou aquela mercadoria, comprou 1 litro de solvente para dissolver uma tinta para pintar a parede. Ele não está vendo dessa forma, não. Ele está vendo dessa forma que ele tem CGF, né? E mesmo que ele comprando essa mercadoria, tinha que fazer a substituição tributária, porque é a regra específica, não entra nessa regra geral. Ele tem CGF, então ele é contribuinte, mesmo sendo o consumidor final. E essa questão aí a ser debatida. Doutor Willio, obrigado. Doutor Pierre, com a palavra. Eu quero fazer... Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiros, doutora Ivanês, doutor Saulo. Celso, aliás, me desculpe. Eu gostaria de fazer uma pergunta que pode ser de fundamental importância para o meu entendimento da questão. O agente, o atuante, ele aplicou o 123.1e, que ele só se é aplicado quando a empresa, o contribuinte, faz a retenção do imposto da substituição. Certo? Não é o destaque do ICMS, é a retenção do imposto de substituição. Então, a pergunta que eu faço é essa. Né? No meu entendimento, isso aí é importante para o entendimento do que o contribuinte achava à época, né, e para a aplicação da penalidade.
as notas emitidas pelo contribuinte, certo? Nas notas emitidas pelo contribuinte, houve a retenção do ICMS substituição? Não, conselheiro Pierre, é justamente por isso que ele está cobrando o imposto, porque ele entende que era para ter a substituição e não foi feita a substituição. Ele aplicou a 123.1E, eu ia a questão da penalidade lá na frente, né? E é isso que o conselheiro está dizendo. O E é quando tem, quando deixou de, não recolheu o imposto retido, que não é o caso, ele não reteve. Então, não houve retenção. Não houve retenção. O processo posterior cuidou dessa questão bem direitinho, certo? Alterou a penalidade. Nesse, não. É por isso que o mais deixa chegar no outro. Certo. Isso era fundamental. Só questão de... Ele não teve retenção, ok. A penalidade já vai ser discutida também, que não cabe a ele, mas... Doutor Pierre esclareceu? O doutor Matheus pediu a palavra. Com a palavra do doutor Matheus. Senhor presidente, porque às vezes as coisas, para mim, me parecem tão claras que certas discussões assim talvez sejam boas, mas não levam a resultado útil ao processo. Na substituição tributária com combustíveis, nós sabemos que a origem é de convênio. Então, nas operações interestaduais, normalmente com fundamento em convênio, se estabelece que a substituição tributária deverá ser realizada, inclusive, quando o destinatário for o consumidor final. E eu falei isso nas considerações iniciais, eu me referi a isso. Especialmente no que se refere a produtos derivados do petróleo, combustíveis e derivados, essa substituição normalmente tem origem em convênio celebrado entre os estados. Razão pela qual, ainda que o produto seja destinado ao consumidor final e, portanto, não haverá operação subsequente, é atribuída ao remetente, ao vendedor, isso nas operações interestaduais, a condição de contribuinte substituto na retenção, inclusive do diferencial de alíquota, quando esses produtos são destinados a consumidor final. Então, no caso de uma empresa situada em Pernambuco, vendendo aqui para o estado do Ceará, para um consumidor final, ela faz a retenção do diferencial de alíquota. Por quê? Porque ela é responsável tributária. E é isso que estabelece a nossa legislação. Quando trata dessa matéria e diz que a substituição deverá ser realizada quando destinada ao consumidor final, é só nesse sentido, quando ocorreu a operação interestadual, e que o imposto deverá ser recolhido, se não fosse a substituição, deveria ser recolhido pelo destinatário. Aí, o que é a legislação que trata dessa matéria da substituição com combustível diz? Não, nesse caso, haverá retenção do diferencial de alíquota do devido para o consumidor final pelo remetente, sempre. Isso é. E não havendo essa retenção, caberá ao destinatário, o consumidor final, ao recolhimento dessa diferença. Quer dizer, esse dispositivo que trata dessa retenção do ICMS, da substituição, quando destinado a consumidor final, ele, na realidade, aplica-se só em situações de operações interestaduais e, excepcionalmente, como eu disse, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, quando a operação tiver que ser cobrado diferencial e tal, mas é só na operação interestadual. Então, essa discussão a respeito da aplicação da substituição, da retenção nas vendas a consumidor final, me parece que é absolutamente, nas operações internas, é absolutamente necessária para a resolução do caso. Por quê? Porque nas operações internas não há que se falar em retenção do ICMS para consumidor final. Nunca! A não ser naquelas situações que me referi, quando eventualmente o remetente não tem organização administrativa ou é atribuída ao destinatário a condição de contribuinte substituto. Ora, nenhuma dessas situações para o caso específico. Razão pela qual me parece que a discussão a ser realizada aqui é só a questão fática, aliás, como muito bem apontado pelo doutor Sávio. Ou seja, aquelas operações que são realizadas foram destinadas a consumidor final mesmo?
Se for destinado a consumidor final, conforme ele aponta, não há que se falar em cobrança nenhuma do imposto. O imposto é o normal, é a incidência normal, se for para consumidor final. Razão pela qual me parece que a única discussão que poderia remanescer, tirando essa questão fática, seria a aplicação da sanção, como já suscitado pelo doutor Pierre. E, afinal, qual vai ser a sanção? Bem, se o produto está sujeito à substituição tributária, deveria ter sido feita a retenção, porque a operação se destina à comercialização posterior, aí há que se aplicar a penalidade específica da substituição. Aí não tem como fugir disso. Ainda que as operações estejam regularmente escrituradas, mas se não foi feita a substituição que deveria ter sido feita, aplica-se a sanção específica para esse caso. Não há de ser aplicada aquela outra suscitada pela parte, só isso. Mas no que se refere em relação às operações outras que não sejam sujeitas à substituição tributária, não há que se falar em aplicação de penalidade nenhuma, não tem sanção, não tem infração. A infração é somente para aquelas situações que não foi feita a substituição tributária. E não sendo efetuada a substituição tributária, a legislação especifica que a sanção é 2 vezes o valor do imposto que deixou de ser retido ou recolhido. Nesse aspecto, eu uso de sentido do doutor Sávio quanto à aplicação da sanção, porque ainda que tenha sido escriturada, mas o imposto não foi retido. E a multa, para esse caso, é a sanção específica. Então, sem mais delongas, senhor presidente, eu gostaria que a discussão fosse mais centrada na questão fática, ou seja, aquelas operações destinadas a consumidor final que a parte, que o recorrente aponta como não sujeito à substituição tributária efetivamente ocorreu, se nós podemos identificar isso agora, ótimo, então vamos definir, excluir ou não. Agora, se não podemos definir se efetivamente era destinado a consumidor final, a solução é remeter para a diligência, a fim de que seja identificado isso. Me parece que esses pontos a discussão deve ser direcionada para esses pontos que acabei de apontar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre. Como sempre, doutor Matheus, o ponto central da questão. Na realidade, é isso. Os memoriais entregues pelo contribuinte, ele se refere a operações semelhantes àquelas em que a perícia afastou. Mas a perícia afastou porque ali estava claro, certo, que as operações eram empregadas como matéria-prima. O contribuinte alega que nessas outras aí também, elas são empregadas como matéria-prima industrialização. Por exemplo, manicure, ela vai dissolver, fragmentar, e ele falou até que podia ter que ser vendido, se eu não me engano, no seu memorial. Acontece que eu não tenho conhecimento técnico suficiente para chegar e, a partir apenas dessa informação do nome da empresa, de que ele vai usar em um processo de industrialização. Então, teria que ir para uma perícia, para um aprofundamento maior. Como é que eu vou chegar e dizer, para a industrialização? Eu não tenho como chegar. Agora, no tocante à penalidade, doutor Matheus, me permita, o aplicado pela fiscalização, que foi o 123.1E, só se dá quando houver a retenção. Certo? O 123.1E, ele diz assim, falta de recolhimento no todo ou em parte do imposto de responsabilidade do contribuinte substituto que o houver retido. No caso, ele não fez a retenção. Então, se desloca automaticamente para o 123.1C, que é falta de recolhimento do imposto todo em parte incluído dentro da substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares, em todos os casos não comprovado na linha D e E. Só que aí, no caso, certo? Aliás, a linha D, todo em parte inclusive por substituição tributária, quando não se enquadrar na D. Mas aí ele se enquadra na D, porque a operação foi totalmente escriturada. Então, o que acontece? A E, eu tenho certeza que não se aplica, porque ele não fez a retenção. Isso aí não há o que discutir. Nesse caso, a aplicação da penalidade utilizada pela fiscalização está incorreta.
Se ele não fez a retenção, não cabe a EC, ela é só quando o contribuinte vai feita a retenção. É uma punição quase por uma apropriação indébita, né? Então, vai para C, mas a C diz que ele só se aplica quando não se aplicar a D. E a D é o caso em que está tudo escriturado. Então, eu tenho um entendimento, no momento eu não tenho como acatar os argumentos do contribuinte, que as operações são assemelhadas à afastada pela fiscalização, até porque eu não tenho conhecimento dos procedimentos operacionais ou de industrialização dessas empresas. Eu não tenho como fazer isso. E não foi trazido outros elementos a não ser a arguição do contribuinte. Agora, no tocante à penalidade, eu acho que está claro que seria o 123.1D, 50% do imposto devido. É isso, senhores. Obrigado, Dr. Pierre. Vamos tentar objetivarmos aqui nossas decisões, né, no sentido de que há também da parte, um pedido de perícia, uma nova perícia. Não é isso, doutor Willam? Traz a relação, justamente em cima da planilha da qual a perícia encontrou as operações, né? Foi a base de cálculo. Aquelas operações ali, ele traz várias informações dizendo qual é a atividade da empresa, então, também não seria o caso de submissão tributária. Doutora Helena pediu a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse processo. Ok, vista concedida. Então, já passamos para o segundo processo, que também é da mesma empresa, mesmo contribuinte. Processo de recurso 3651-2013, auto-infração 2013-13123, em que é recorrente Petróleo Lubrificante do Nordeste S.A. e cede o julgamento. Dr. William Falcão de Souza é o conselheiro relator. Em primeira instância, processo, aí eu fiquei na dúvida se é procedente a indicação de procedência e na parcial procedência pela assessoria processual tributária. Falta de regulamento do ICMS, exercício 2003. Dr. William Falcão, com a palavra. Ok, senhor presidente. Dr. William, só observando que a matéria parece que é semelhante, né? Tem apenas algumas particularidades, e aí talvez uma objetividade aí no relato, por conta da matéria semelhante. Só um instante que eu estou baixando aqui. Exatamente. Um instante, senhor presidente. Está um pouquinho lento, mas já está baixando. Está lento aqui, mas então vamos lá. O auto anterior foi o exercício 2004. Este agora é o exercício 2003. 2003. A infração é idêntica, é deixar de recolher ICMS submissão tributária quando simuladas vendas para consumidor final. É a mesma que, após a análise da documentação fiscal do contribuinte acima epigrafado, constatou-se que no exercício 2003 ela deixou de recolher ICMS submissão tributária conforme simulava vendas para consumidor final. A tese sustentada pelo agente fiscal é que o contribuinte teria que obedecer à legislação, artigo 559 do regulamento ICMS, e o 434.5, que as operações que deixam mercadoria a consumidor final não contribuem de ICMS. As notas fiscais têm CGF, então ele é consumidor final, contribuinte, e só não aplica se ele fosse consumidor final, não contribuinte. Senhores, é isso a defesa da parte. Está nas informações complementares, a matéria, tudo aquilo está lá, está neste processo. Agora, há uma diferença. O processo chegou na primeira instância, e a primeira instância não pediu perícia, ao contrário do primeiro. Ela não pediu perícia, ela julgou.
A suspensão de exigibilidade do crédito, ela falou sobre isso, e diz que essa questão não é pelo julgador singular que vai analisar, só quando o processo é definitivamente julgado, que for para execução, que vai verificar a responsabilidade, e por aí. A irregularidade no termo de conclusão de fiscalização, igual ao outro, pede a nulidade, porque no termo não tem os dispositivos infringidos, né? A ausência de indicação, né, da base de cálculo, das alíquotas, pede a nulidade. Ela também afastou a nulidade, dizendo que todos esses dados estão no processo, no auto de infração. Então, não há nenhum problema para o contribuinte tomar conhecimento disso aí. Pede também a improcedência do auto de infração por inexistência de substituição tributária e traz toda a legislação, lá no outro já foi discutido, e mostra que estão comprando por consumo final, então não teria que fazer a substituição tributária. Pede a realização de diligência e a necessidade do reenquadramento da penalidade por 123.1d. Sustenta que a fiscalização se baseou na escrituração do contribuinte, né, nas fiscais estavam escrituradas, nos documentos fiscais fornecidos para ele, então, de conhecimento das operações, 123.1d. O julgamento singular afastou o pedido de nulidade, fundamentado pela parte, não fala de termo de conclusão. Assim, o pedido de perícia do contribuinte, ela alegou que o fato descrito estava coerente com a legislação, e que toda a ação fiscal foi feita na planilha, aliás, na planilha imensa que está nos autos, então não seria necessária a perícia. No entanto, ela não concordou com a penalidade, que também foi sugerida nessa infração, igual a do outro, 123.1, a linha E. Não concordou com essa penalidade, porque diz que essa penalidade falta quando o imposto está retido, e ela, as notas fiscais estão aí, e o imposto não foi retido. Simplesmente ela não declarou imposto nenhum, então é uma falta de recolhimento do imposto. E foi pela penalidade do 123.1c, e é a multa igual ao valor do imposto. 123.1c. O contribuinte ingressa com recurso, né, pedindo a improcedência por inexistência da submissão tributária, que ele não teria que fazer a submissão tributária, com base no 434, incisos 3 e 5. Traz uma relação, identificando os clientes que são indústrias, consumidor final e não contribuinte do ICMS, e pede que seja realizada a perícia. E também um reenquadramento da penalidade, novamente, por 123.1d. A célula de assessoria processual tributária requereu essa perícia. No primeiro processo, quem requereu foi a julgadora. Aqui, quem requereu foi a CEAPRO. Requereu o pedido de perícia. E requereu o pedido de perícia dessa forma. Verificar se, dentre as vendas realizadas, no período auditado, há produtos que atendam à regra esculpida no artigo 434, inciso 3 e 5 do Regulamento ICMS. Em caso afirmativo, fazer a exclusão das respectivas notas fiscais do presente lançamento, determinar nova base de cálculo. Quesito 2, utilizar subsidiariamente para estabelecer parâmetros de verificação do item 1, os pareceres da CAT 226/97, 802/2006 e o despacho da Cefaz 125/2006. Esses pareceres não estão nos autos, não encontrei nos autos. A perícia foi efetuada nos mesmos moldes do processo anterior, tem os relatórios, e ela separou em 3 relatórios, um relatório separou os produtos que foram destinados para a indústria, contribuinte da indústria, separou os que não eram indústria, considerou como consumo,
e juntou essas duas bases de cálculo, imposto, e deduziu da do fiscal. Colocou todo o conjunto de notas, que tinha o CGF, né, e que não tinha o imposto destacado, o ICMS. E resultou aqui em 3 páginas, apenas 3 páginas, com contribuintes, dizendo que esse sim tinha que fazer a submissão tributária, que dá o valor de R$ 12.985,60. Foi um pouquinho maior. O anterior foi 9.000 e alguma coisa, esse 12.000. Quando cobrado no auto de infração, foi um valor de 77.000. Aqui ficou 12.000. Na relação, a perita coloca do lado do nome do contribuinte, revenda, revenda, revenda. Fez assim, ó. Indústria, indústria, relatório. Consumo, consumo, outro relatório. Revenda, revenda, é o relatório final que se viu, que está aqui trazendo, dizendo que é o valor, que não foi... os produtos que foram para revenda, que não houve retenção. Outros, ela não identifica, coloca o número da nota, mas está em branco, justamente porque essa nota ela não foi recebida. O doutor Sávio até já falou sobre isso. Eu não verifiquei se essas notas estão no rol do processo, porque é uma pilha de notas, mas cópias. O processo está cópias, o fiscal juntou cópias. Eu verifiquei apenas que ele está trazendo notas repetidas, já vi. Mas não fui conferir, não, porque isso daí realmente é um trabalho pericial, né? Se a gente for fazer esse trabalho, complica demais. Estão aqui. Usou o mesmo procedimento. Então, com base no laudo pericial, o parecerista, né, se manifestou pela parcial procedência, nos termos do laudo pericial, e concordou com a penalidade aplicada pela julgadora singular, que foi a 123, que foi pelo reenquadramento da penalidade do 123, 1E para 123, 1C. Alterou a penalidade. Em síntese, senhor presidente, este é o relato. Obrigado, doutor William. Na forma regimental, doutor Matheus Geno Neto, com a palavra. Senhor presidente, os argumentos que foram utilizados, as considerações que eu fiz em relação ao processo anterior, se aplicam perfeitamente ao presente processo. E me parece que o raciocínio a ser desenvolvido pela conselheira Helena, que pediu vista, deve ser o mesmo. Não vejo diferenças, a não ser a questão de, eventualmente, ter que mandar para a perícia para fazer a separação. Mas, quanto à matéria de mérito em si, é a mesma coisa, razão pela qual me parece que o destino desse processo deve ser o mesmo, com a doutora Helena pedindo vistas. Mas vamos escutar o doutor Sávio, né, ver se ele tem alguma diferença importante em relação a esse processo. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Sávio Mourão, e no momento oportuno, né, discussão do processo. Doutor Sávio, com a palavra. Renovo meus cumprimentos a todos, né, os componentes desta Câmara. É interessante que, como foi dito, as características desse processo guardam total similaridade com os anteriores. Agora, eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: foram excluídos, a perita fez um trabalho minucioso, e foram excluídas a maioria das notas. Agora, vamos nos concentrar nas que remanesceram. Algumas que remanesceram, ou a nota fiscal estava ilegível, ou talvez não tenha conseguido encontrar, mas o processo, ele pode... Acho que o doutor William, seu áudio está ligado, ó, se pudesse, ó. Pronto, muito obrigado, viu? Então, o que se tem na integralidade é o CGF, o CNPJ e o nome da empresa. O que eu conseguiria, como advogado, como procurador, como conselheiro, compreender dessas informações? Será que eu, observando o CNPJ de uma determinada empresa, entrando no site da Cefaz,
Cefaz não, perdoe, da Receita Federal, e vendo o KNAI, as características daquela empresa, eu consigo defini-la como um consumidor final, como adquirente da matéria para incorporação em seu processo produtivo? Vamos dar uma breve olhada, eu permito que me conceda a delicadeza de compartilhar minha tela. Eu tenho aqui um dos CNPJs das notas que não foram excluídas. Por qualquer razão, não entrou a nota, perdoe. Só lhe interrompendo. Nós tivemos um problema há pouco tempo, no finalzinho do ano passado, no compartilhar a tela. Nós estamos gravando a sessão e aconteceu que esse compartilhamento ele absorveu praticamente todo o espaço da gravação e prejudicou, né, os demais processos. Só se for estritamente necessário e também o tamanho desse arquivo, né, essa preocupação. Se for algo simples... Me perdoe, eu vou só compartilhar minha tela. Então, no caso, eu não vou baixar um arquivo. Eu vou só espelhar minha tela. Será que funcionaria? Ok, não, é só para ter esse cuidado de não ser um arquivo muito volumoso e que possa ser captado. Pois não. Não é questão de ordem, doutor Sávio. Se a doutora Helena já se manifestar agora pelo pedido de vista, não seria melhor deixar essa informação para a ordem? O objetivo é justamente esse, que é até colaborar com, se a doutora Helena preferir, decidir, colaborar com a análise que será feita, ou mesmo, se for decidido ir para baixar os autos da perícia, para que possa direcionar os trabalhos periciais, porque, veja, se tivermos dificuldades com a nota ilegível, inexistente, nós podemos usar as informações que possuímos para chegar à verdade material. A tela que eu queria compartilhar era duas, eu vou descrever, certo? Eu peguei o CNPJ da empresa, digitei no site da Receita Federal, e a primeira empresa que me sai é a M. Dias Branco. Aí tem lá a atividade principal, industrialização de alimentos. Uma empresa como a Petrolusa, nosso contribuinte, que vende tintas, vernizes, e vendeu para a M. Dias Branco, jamais nós poderíamos imaginar que a M. Dias Branco faria a comercialização de tintas, vernizes e derivados do petróleo. Pelo contrário, ela faz os biscoitos, bolachas, que nós tantos apreciamos, né? Comer com um cafezinho da tarde. O outro CNPJ que nós colocamos, que é o que nós também iríamos compartilhar, é um condomínio residencial ali da região da Caucaia. Nós também não podemos inferir que um condomínio residencial situado no município de Caucaia vai adquirir tintas, vernizes e derivados do petróleo para comercialização. Então, independentemente da existência, da qualidade da nota fiscal, com essa pesquisa, com essa análise, com a fé pública que tem tanto os conselheiros desta Câmara quanto a outra célula de perícia, é possível averiguar a verdade dos fatos, que a aquisição daquele produto não foi para revenda, razão pela qual não deverá haver substituição tributária. Essas são as razões do contribuinte. Obrigado, doutor Sávio, também pela compreensão. O processo está em discussão. Acredito que, como já falado pelo doutor Matheus, né, a doutora Helena vai se manifestar. A palavra, doutora Helena. Sim, presidente, da mesma forma do processo anterior, tendo em vista que os fatos são similares, eu vou pedir vistas desse processo também. Eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de tirar e analisar esse processo. Pronto, vista concedida. E acredito, doutor Sávio, quando do retorno desse processo, aí nós poderemos ver essa apresentação, né? Eu acho que ficou claro pela sua explanação, o cerne da questão também envolve a atividade econômica, né, como o senhor manifestou. Então, essa decisão, né, vista concedida aos dois processos da Petrolusa, e agradeço a sua participação e sugiro aos colegas, né, e proponho 5 minutos de intervalo, porque nós temos mais 2 processos ainda para ser discutido. Também convido o doutor Sávio, se quiser permanecer conosco, será bem-vindo. Na verdade, eu queria, antes do intervalo, né, dizer que é sempre uma grande alegria e um aprendizado para mim, pessoalmente, né, não como representante agora do contribuinte, mas como profissional, estar aqui sempre nessa Câmara, que eu fico com um olho atento e ouvido em vocês, com o outro digitando os aspectos que estão falando para meu estudo pessoal posteriormente. É sempre um prazer e um deleite. Bom dia a todos, né? Obrigado, bom dia. Tchau. Bom dia, doutor Sá. Então, 5 minutos.